Oi, a Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de viagens e de turismo. Economia e aventura no turismo no melhor estilo mochilão. Esse é o assunto do livro Como Planejar Sua Viagem de Mochila. O executivo Fred Mourão dá essas dicas, citando várias situações que aconteceram com ele nas inúmeras viagens que ele fez. O Fred é mochileiro, fotógrafo, já deu a volta ao mundo, já morou em 6 países, enfim, ele tem a história para contar. Qual a sua viagem preferida, Fred? Assim, a mais... O que você achou mais bonita? A mais interessante são as mais exóticas, assim. Então, eu gostei muito do Tibete e do Nepal, que são culturas totalmente diferentes, que era um objetivo da minha viagem, era buscar países que tivessem culturas diferentes da nossa, porque a Europa eu já tinha passado 2 anos viajando de carona, então já conhecia e tem uma cultura muito semelhante à nossa. Afinal, nós viemos dali, né? E as Américas também. Então, o objetivo foi alguma coisa muito diferente. Então, por isso que a maior parte da minha volta ao mundo foi dedicada à Ásia. E o Nepal e o Tibete, o Nepal tem muito do que tem na Índia e tem o que tem do Tibete, porque está exatamente imprensado no meio. Mas você conheceu o Tibete... Você faz 3 em 1, né? É mais ou menos isso. Funciona assim. Funciona. Perfeitamente. Muito Eu fiquei em hostel. Ficou, né? Lá em Goreme, eu fiquei em hostel. É um hostel dentro da caverna. Você se sente o Fred Flintstone. É uma maravilha. Jura? Tem toda a estrutura de um hostel padrão. E você se sente com a terra, né? Ligado Sim, com a terra. impressionante. Ligado com... E como você estava falando do silêncio, uma coisa que é muito impressionante é quando o silêncio é quebrado pelos cantos dos muçulmanos, nos horários. É lindo. Então, você está naquele silêncio absoluto, como ele falou, ele gravou o som do silêncio, porque é essa sensação que dá, e de repente ele é cortado pelo som que vem dos minaretes, não é isso? Que chama para oração, que é um canto... É lindo demais. Tem esse perfil de ame ou odeie, que é, por exemplo, a Índia me falava muito disso. Você vai amar ou odiar. Você amou ou odiou? Eu amei e odiei. Eu substituo o ou pelo e. Porque tem momentos na Índia que você se sente maravilhado pelas cores, pelos sares, pelas pessoas, por tudo que acontece. E aí, de repente, você está saturado de tanta coisa, porque é tanto ruído, é tanto cheiro, tanta cor, que você precisa de paz. Aí é aquele momento que você foge para Petrópolis. Você vai para um lugar na montanha, na Índia, como Rishikesh, que é o lugar que os Beatles descobriram nos anos 60 e tal. Então, você vai para Rishikesh se acalmar um pouco, ou para Darjeeling, que é um lugar do animais vem chá, que fica exatamente imprensado entre o Nepal, Butão, a China, é aquela perna da Índia que sobe ali por cima de Bangladesh, é um cantinho. Então, aquele canto ali tem uma população típica tibetana, que tem o próximo estado, que é Sikkim, que é a população tibetana, mas é um sossego total. Você anda pelas ruas na maior paz, o clima é bom, é fresco. Então é diferente, você está fugindo do calor louco. Né? É o chamado alívio. Exatamente. Então você tem que fazer esses intervalos. Eu, por exemplo, passei 45 dias na Índia. Então eu tenho amigos que passaram 6 meses, tem amigos que passaram 15 e foram embora, não aguentaram. Então nesses 45 dias você tem que alternar um pouco. Você sai um pouco de Delhi, você sai um pouco daquele burburinho e fugir para a montanha um pouco e descansar. Então você vai alternando, que aí você curte a Índia. Muita coisa. É muito quente, muita gente. Muita gente, muito pedido, né? Muita gente pedindo. O Rajastão, que tem toda essa cultura, ela é um pouco assim, o Rajastão está para a Índia como a Bahia está para o Brasil. Tudo que, se você tem pouco tempo para conhecer a Índia, foca no Rajastão. Porque você vai conseguir ver tudo, cores, gente, cânticos, tudo concentrado. E se você quiser também fugir um pouco, no Rajastão tem para onde fugir. É mais ou menos como a Bahia. Você quer fugir um pouco, você vai para Lençóis. Ou vai para o sul da Bahia. Ou vai para o sul, Tacaré, que é Egito, que Caraíva, né? que tem muita dança na Bahia, tem muito ritmo, tem muita cultura em Salvador, tem para você conhecer as igrejas e tal. Então, o Rajastão tem um pouco... É tudo mais latente. Né? Perfeito. Você achou a palavra perfeita. Tudo... Impressiona. Também, a gente está falando da Turquia, né? Acho que tem tanto lugar que impressiona no mundo. Vem cá, tu vai nisso tudo e fica assim 45 dias, não sei quantos dias. E aí, como é que é isso? A minha volta ao mundo durou 20 meses, quase 2 anos. Maravilha. Que maravilha. Eu sou um executivo, então... Eu saí do trabalho que eu tinha em Florianópolis, vendi o apartamento. Você é um executivo? Um executivo eu queria ser executivo assim. Não, eu tive que sair do trabalho. Claro. Não dá para você passar, a não ser que você faça um sabático. Tem empresas que você consegue fazer um sabático. Não foi o meu caso. Então, eu planejei, como a gente estava falando, tem que ser tudo muito bem planejado. Inclusive, o planejamento fez o segundo livro.
E eu até faço algumas palestras sobre planejamento exatamente por isso, para mostrar porque as pessoas acham assim, ah não, ele é maluco, ele chutou o balde e foi dar a volta ao mundo. E você não é maluco? Não, chutar o balde, Só chutar o balde. E ser maluco são duas coisas que não são compatíveis para viajar desse nível. Claro. Porque você tem que saber onde você precisa de visto, onde você vai comer, qual é o custo de vida. Vacina, dinheiro, tudo. Simples, Leda. Tem que ter Quanto organização. custa um prato de comida no Laos? A maioria das pessoas vira para mim, onde é o Laos? Quanto é um prato de comida. Então você tem que se planejar. Foram 6 meses para dar essa volta ao mundo durante 2 anos. Planejamento detalhado. Claro que você não fica amarrado. Como qualquer planejamento, você tem que ser flexível. Claro. Então tem certas situações, como você chega na China e alguém comenta com você, olha, tem uma cidade maravilhosa, você tem que conhecer. Não está no teu roteiro. Você vai perder porque você tem que se ater àquele roteiro? Nenhum planejamento é assim. Planejamento de empresa não é assim, planejamento de vida não é assim. Mas o fato de ser o executivo te ajudou nisso. Facilita o planejamento. Até nessa flexibilidade aí de botar uma cidade nova ali. Você tem que ter uma outra visão de mundo. Sim. Tem executivo rígido, é o temperamento dele. Eu te digo assim, você perguntou para Ana como é que começou isso tudo. Não é só o temperamento, eu acho que é genético. Meu avô fazia isso. Meu avô, a minha família é do interior do Nordeste. Então, quando o João falou de conhecer o Nordeste, a minha família é do interior de Sergipe. Meu bisavô tinha contato com Lampião. Então, tem essas coisas muito fortes lá. E meu avô era metido com o movimento de agricultor. Então, ele vinha para a cidade, ficava com a minha avó, aí sumia durante o tempo. Quando voltava, minha avó já tinha tido um filho. Aí ele ficava com a minha avó de novo e ia de novo para o interior. Então, nesses vai e volta, eles foram 12 filhos com a minha avó. Mas meu avô vivia viajando. E eu acho que isso veio no sangue. Eu adoro viajar dessa maneira. Eu gosto da maneira de me misturar. Se eu pudesse, eu fazia como uma jornalista falou uma vez, que a melhor situação para ela viajar era que ela pudesse estalar o dedo e se transformar numa pessoa local. Que aí você se mistura. Teve uma jornalista americana que ela disse que a melhor situação, o momento mais livre dela foi quando ela vestiu a burca. Porque ela estava fazendo reportagens no país. Então, quando ela vestiu a burca, quem está ali dentro? Você, a Dalal, a Ana? Quem está dentro da burca? A americana? Então, ela se sentiu parte da população. E é a melhor coisa. Eu falo no primeiro livro sobre isso. O primeiro é esse. O primeiro eu saí para dar uma volta. Saí para dar uma volta, o cara ficou... Uma volta ao mundo. 2 anos. Uma volta ao mundo. E eu falo... Você fazia o quê como executivo? Eu sou executivo de marketing e vendas. Então, eu já fui diretor de uma agroindústria de Santa Catarina, mas a maior parte da minha vida foi com TV por assinatura. Trabalhei na TVA, na NET e o meu último trabalho foi na Sky. Então, eu estou sempre vinculado com marketing e vendas na área de TV por assinatura, apesar de ter feito uma fuga totalmente diferente para a agroindústria. E também trabalhei em hotelaria aqui. Eu trabalhei 2 anos como concierge no Meridian. No velho Meridian, né? Que é o melhor, né? Que era ótimo. É porque o concierge lá era muito bom. Muito bom. Não é eterno. Eu era o concierge lá, então. Eu era um deles. Mas lá tudo era muito bom. E essa viagem... Até o cabeleireiro. Pois é. Até o cabeleireiro era bom. Tudo era muito bom. O Santo Rei era maravilhoso. O velho, já como ele já acabou, a gente pode falar. Era o restaurante. O restaurante era bom, o cabeleireiro era bom. O café de lapé no terra era muito bom. O Santo Rei lá em cima. Tudo era bom. Era impressionante. Pena que acabou, né? O Conhece como tudo que é bom. Não, mas aí renasce de uma outra maneira, se moderniza. Mas de outra maneira. Mas para pessoas Mas virou uma referência, porque a gente passa lá, vai trocando marca de hotel e a gente continua chamando de a mesma coisa. Eu continuo chamando de eu nem sei o nome que tem hoje. Mas a qualidade não é a mesma. Mas eu sei que não é mais o mesmo nome, mas... A qualidade não é a mesma. Nada é a mesma. Nada. Não sei, eu não posso dizer assim, mas nada é. O Meridian é um landmark, né? Então você de qualquer lugar, qualquer foto que você tira de Copacabana, aparece aquela landmark. Então trabalhar ali era muito bom. Cascata, no Réveillon, tudo era bonito. Que também acabaram, né? Acabaram, tudo era lindo. Eu curti muito. Bom, aí você saiu para dar uma volta. Isso. E aí você voltou e arranjou... Isso aqui foi quando? Isso foi a volta ao mundo de 2005 a 2007. Tá. Interessante. Foram quase 2 anos. Eu comecei pela Nova Zelândia, aí subi, fiz todo o Sudeste Asiático, China, Nepal, Tibete, tal, Índia. Depois fiz Oriente Médio, por isso que eu fiz Turquia, Israel, Síria, Jordânia, Egito. E depois voltei para fazer a América do Sul. A América do Sul, a verdadeira América do Sul. Peru, Bolívia principalmente. E depois pegar o barco em Iquitos e descer até Belém pelo Rio Amazonas. Isso está tudo nesse livro, de detalhes. Tudo nesse livro, que eu vi que está aqui, tem o Brasil aqui, né? Tem, porque o final da viagem foi descendo o Rio Amazonas todo. E os títulos são muito bons, bem marketing mesmo. Existe Vida Além da Praia, que é o que você falou, João. Exatamente isso. Que está aqui com São Luís, que tem uma arquitetura linda também, né?
E você ir para o interior, para você entender um pouco mais do que tem no Brasil, como o João estava falando. Vocês estão falando de Amazonas. Alguém aqui já foi a Alter do Chão? Na minha viagem. Eu fui. Alter do Chão. É uma praia belíssima de praia areia, do Amor, de areia branca, com o rio Tapajós, com 50 metros de profundidade, água azul. E você sabe como é que eu descobri isso? Eu vinha descendo o rio Amazonas no barco, um alemão virou para mim: vem cá, você conhece a Alter do Chão? Mas exatamente, parece sob som do João. Eu tô quieto, mas estão falando por mim. É o que ele falou, né? Você acaba ganhando pistas de detalhes, como o alemão deu um toque. Como Lençóis Maranhenses, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não, o legal é a Tinte, que é a ponta direita, lá no cantinho dos Lençóis Maranhenses, que você só vai se você conhecer, porque ninguém ouve falar em Atins. É no final do Rio Preguiça, você tem que descer do barco, andar mais um pouquinho, é um lugar totalmente isolado. Então, é maravilhoso você pegar essas dicas durante a viagem. Mas, Leda, esse livro você quer matar Papai Noel, hein? Que eu achei aqui um capítulo, quero matar Papai Noel. É a obrigação, é o consumismo do Natal. Tá. Enquanto o Natal é família, como a Dalal estava falando, da Turquia, que as pessoas se juntam em família, enquanto o Natal é família, ele é muito bonito. Quando o Natal vira briga dentro do mercado... todo, né? Mas quando o Natal vira uma briga dentro do mercado, você comprar um presente para não sei o que... é infernal. Obrigação de dar o presente. Você não deu o presente para alguém, como assim você não comprou presente para alguém? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente sai na rua e... Datas obrigatórias são complicadas para mim. E eu acho que complicadas para muita gente. Você tem que comemorar o seu aniversário. Você tem que ficar feliz no Réveillon. Você tem que fazer compras no Natal. Por que você tem que? Porque no meio do ano eu não posso fazer uma reunião de família, não posso dar presente. Você acaba se enquadrando, né? Está todo mundo fazendo isso. O filho que não ganha um presente no Dia das Crianças, mas meu amigo ganhou, ei. Você acaba tendo que se enquadrar. Ou uma viagem que você nunca fez, né? Isso. Você tem a obrigação de fazer, porque você tem que fazer tal viagem. E elas são infinitas. Marcar no mapa, né? Ou contar país que foi. As viagens são infinitas, né? Porque quanto mais você viaja, mais você quer viajar. É meio Sócrates, né, que falava quanto mais sei que nada sei. E viajar assim, quanto mais viajo, mais desculpa que eu não conheço nada. E você conseguiu voltar a trabalhar depois dessas viagens? Eu voltei, quando eu voltei dos 2 anos, eu fui trabalhar na Sky. E ficou lá um tempo juntando dinheiro de novo para sair correndo? Não, agora eu não tenho o objetivo de fazer uma longa viagem agora. Agora eu quero fazer mais viagens picadas, porque foram 2 viagens longas, na verdade. Eu, quando tinha 23, eu tranquei a faculdade e fui viajar de carona pela Europa. Aí comecei pela Escócia, que a Ana fala que ninguém conhece lá. Eu tirei uma foto com o monstro do Loch Ness. Você achou o monstro? Não tem a estátua dele lá, do lado? Então, eu tirei a foto com ele lá. Com ele ou ela, né? Não sei. Ness? É ela, né? Não sei. E eu fiz 18 países durante 2 anos também, só de carona. Só que o objetivo era um pouco diferente. Eu ia para um país, eu aprendi o idioma, aí pegava carona, chegava no outro país, passava um tempo, aprendia o idioma. Chegava no outro país, aprendi o idioma. Aí foi assim, eu fui garçom na Inglaterra, fui Jeune-fille au pair. Jeune-fille, porque não tinha tradução para homem, né? Então, não existia. Jeune au pair. Eu fui babá na França, até tenho contato com a família até hoje. A menina está com 26 anos, terminando a faculdade de medicina agora. E depois fui para a Espanha, fui recepcionista no albergue da juventude e com o dinheiro que eu juntei, eu paguei o curso para mim na Alemanha, Ana. Alemanha, você vai sofrer para aprender alemão. Eu estudei 5 anos de alemão. Eu estudei 1 de francês, sou fluente em francês. 5 de alemão, não consigo falar essa língua. É muito difícil. Que viagem maravilhosa. É muito difícil. E assim, essa foi a primeira viagem. Isso também, sempre tive o sonho de dar a volta ao mundo, tinha oportunidade. Eu estava na Grécia, na primeira viagem, quando 2 garotos ingleses falaram: não, vamos atravessar, vamos para o Iraque, aí a gente vai para a Ásia e tal. Isso em 91. Eu falei, não tenho ainda experiência para isso, vou voltar para o Brasil. E fui adiando. Aí só fiz essa recentemente, em 2005. Que aí foi a volta ao mundo mesmo, que era o sonho que tinha... Incluiu o Iraque? Não. Seu negócio é com o Iraque. Isso é praticar o desapego, né? Eu estava falando com ele. Que loucura. E eu só viajo ao albergue da juventude. Eu não fico hospedado em hotel, eu só fico ao albergue da juventude, mas assim, eu sempre busco um bom quarto, limpo, um bom chuveiro, e comer sempre bem. Então, café da manhã, almoço e jantar tem que fazer parte. Isso dá para... E essa viagem de mochila você já fez? Todas elas foram de mochila. Inclusive, mochilão, a capa do primeiro livro é uma mochila. Sou eu. Não, é sempre uma mochila. Aliás, é a mesma, só é um detalhe da outra. Exato. Só é um detalhe da outra. Então, eu fiz a primeira viagem de carona pela Europa, a volta ao mundo, e aí fiz o segundo livro. E você leva tudo aí?
nessa mochila? Ele é desapegado. Não. Para dar a volta ao mundo... Ele não tem necessaire. Uma não, 10, né? E quanto mais velho, pior é o tamanho da necessaire. Não, Leda, para dar a volta ao mundo, você leva menos roupa. Eu não sei, mas a minha necessaire hoje é muito maior do que vai passar um feriado em Búzios. Verdade. Eu levo um malão. Não. Eu tenho uma amiga que foi me encontrar na China para fazer parte da viagem comigo. E ela perguntou, o que eu levo? Eu fui dando a pista para ela. E nesse livro, Como Planejar a Viagem de Mochila, tem o que você precisa levar para uma viagem como essa. Então, eu estava explicando para ela. Faz o seguinte, você coloca na mochila só esses itens que eu estou te falando. Ela não tem mochila, então quando chega aqui na China, eu compro uma para você, mas traz uma mala. Ela, quando botou as coisas dela na mochila, comprou 1/3 dessa mochila. Porque você não precisa. Você precisa de um tênis, uma sandália havaiana e uma sandália. Você vai aprender como eu estou aprendendo. Dá lá, mas é mochileiro, é diferente. Não, mochileiro também não. Mas o estilo de vocês... Dá lá, o mochileiro também é demais. Eu estou falando, é o estilo mochileiro. Como planejar a viagem de mochila, eu faço a mesma coisa. Eu faço um checklist do que você precisa levar como mochileiro. Então, a primeira coisa é a seguinte, a mochila não pode ser muito pesada. Ela está sempre com você. Então, ela tem que levar os itens necessários. E tem listinha toda que eu vi aqui. Tem uma lista para o que os homens precisam levar e depois com asterisco do que as mulheres precisam levar. Lista básica com asterisco e itens femininos. Remédios, nem pensar, né? Depende para o país que você vai e alguns você pode levar sim. Primeiro que ninguém vai ficar futucando a sua bolsa para ver se você está com alguns remédios, entendeu? É muito raro eles pegarem. Então, tem os básicos que você precisa. Mas o mochileiro sempre chama mais atenção, né? Para tipo de como é que se chama? De vistoria e tal. Você sabe que eu tive uma boa surpresa com isso. Mesmo rodando pela Europa de carona e rodando pelos países da Ásia, foi bem tranquilo, porque eles estão muito acostumados a receber mochileiro. Tem país que tem estrutura. A Nova Zelândia é um país totalmente estruturado para receber mochileiro. E quando você está pela Ásia, o Laos, ele é montado para os mochileiros. Lógico, tem coisas de luxo. Você vai a Luang Prabang, parece que você está na França, numa colônia francesa do começo do século XX. 1920, 1930. Luang Prabang é maravilhoso. Tem gente que vai conhecer Angkor Wat no Camboja, onde tem os templos e tal, e tem um monte de pássaro na hora do pôr do sol, então você tome muito cuidado. Lá em janeiro. E eles são ensurdecedores. Jura? Você foi para lá? Não, vou em janeiro agora. Então, não fique na hora do entardecer. Então, você faz essa escala. Você vai a Luang Prabang, depois vai a Angkor Wat. E dá para fazer turismo de luxo, mesmo nesses lugares. O meu é mochileiro. A gente está indo porque o Fred faz de um tudo. Fred não, já tudo normal, né? Tudo. Natural, é assim mesmo. A gente tem que aproveitar, a Dalal está confirmando ali. A gente tem que aproveitar as coisas. Então vamos relembrar os livros. Como planejar a sua viagem de mochila ou sair para ir para dar uma volta, que você vai ver que a volta do Fred durou quase 2 anos, mas tudo bem, né? Valeu. E sempre com a mochila? Sempre de mochila. Minha lua de mel foi de mochila. Minhas viagens são sempre de mochila. Você casou com uma mochileira, então, também? Não, mas ela acabou entrando. Eu já sou divorciado, mas ela entrou no meu ritmo. Mas ela entrou no meu ritmo. Divorciou, claro. Mas ela gostava. Ela não ia conseguir viajar de mochila o resto da vida. Obrigado a vocês todos por terem vindo. Super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.